Se a gente observar o escaneamento cerebral de uma pessoa profunda e romanticamente apaixonada e comparar com a ressonância de alguém consumido por um ódio puro e cego, olha, mal dá para notar a diferença. Uhum. É assustador, né? Demais. Ambas as emoções usam as exatas mesmas rodovias neurais no cérebro. A tempestade química é quase idêntica ali. Mas existe uma diferença aterrorizante no final dessa rodovia. Um desvio de rota que transforma o amor em cegueira, mas transforma o ódio na mais afiada das armas. Sim, sim. E essa sobreposição neurológica muda absolutamente tudo. Historicamente, a nossa sociedade trata o ódio como um conceito puramente filosófico, sabe? Como um desvio moral ou uma falha de caráter. Exato, fica aquela coisa do bem contra o mal. Isso. Fica se debatendo bem contra o mal e a gente acaba perdendo de vista a mecânica da coisa toda. Mas quando paramos de julgar a emoção e passamos a dissecá-la sob o microscópio da biologia, a visão muda. Muda completamente. Percebemos que o cérebro humano não desenvolveu o ódio como um defeito, mas sim como uma ferramenta de altíssima precisão. E é exatamente por isso que a nossa exploração de hoje foca estritamente nessa maquinaria. A ideia aqui não é debater ética de jeito nenhum. O objetivo dessa nossa análise profunda é entender o ódio como um fenômeno neurológico, sabe? E usar a ciência para obter uma vantagem estratégica e biológica. Uma abordagem bem pragmática. Total. As anotações que a gente trouxe hoje vêm de um artigo denso e super revelador chamado Vencendo o Ódio, uma perspectiva neurobiológica, histórica e prática. Ok, vamos desvendar isso. Para conseguir neutralizar essa emoção, precisamos primeiro mapear a rota física que ela faz, né? Com certeza. Não estamos falando de uma, sei lá, energia ruim flutuando. Estamos falando de neurônios disparando. Então, onde é que essa operação militar começa dentro da nossa cabeça? Bom, começa com o que a neurociência chama de circuito do ódio. É uma colaboração incrivelmente complexa entre 3 áreas distintas do cérebro. A primeira parada nessa rota é o córtex insular, ou apenas a ínsula. Tá, a ínsula. Isso. E para entender a ínsula, a gente precisa olhar para a evolução. Originalmente, lá nos nossos ancestrais mais primitivos, essa área se desenvolveu para processar o nojo físico. Tipo nojo de comida mesmo. Exatamente. Era aquele alarme que disparava ao colocar uma fruta estragada ou uma carne apodrecida na boca. Forçava o corpo a cuspir aquilo imediatamente para não morrer envenenado por patógenos. Nossa, então é o cérebro primitivo detectando uma ameaça puramente biológica ali. Mas a nossa fonte indica que a ínsula também é ativada no ódio moderno contra outras pessoas. O cérebro está, reaproveitando a estrutura do nojo alimentar para o comportamento social. É isso? É exatamente isso. À medida que as sociedades humanas se tornaram mais complexas, o cérebro precisava de uma forma de afastar indivíduos que ameaçassem a coesão do grupo. Parasitas sociais, traidores, pessoas perigosas. Entendi. Então, em vez de construir um sistema neurológico totalmente novo do zero, porque isso gasta muita energia, a evolução simplesmente conectou o julgamento social direto na ínsula. Caramba. É por isso que uma atitude moralmente repulsiva de outra pessoa nos causa um desconforto físico real, às vezes chega a dar náusea. O cérebro processa uma traição social da mesma exata forma que processa um copo de leite azedo. Sensacional. Essa é a primeira peça, então. Temos o nojo. Mas só sentir repulsa não cria aquele ódio ativo, combatente, né? Não cria. E é o que nos leva à segunda estrutura, o putamen. Essa é uma parte do corpo estriado, que é uma região profundamente envolvida no planejamento e na execução de ações motoras mais complexas. Tá, e no contexto do ódio, o que ele faz? O putamen atua como a sede do planejamento de retaliação. Ele recebe aquele sinal de repulsa da ínsula e começa a calcular. É aqui que nasce o desejo de vingança e toda a arquitetura das ações que vão ser tomadas contra o alvo. Nossa, um verdadeiro estrategista. Totalmente. E, finalmente, temos a terceira peça, que é a amígdala. Essa é uma pequena estrutura lá no centro do cérebro que funciona como o radar de detecção de ameaças. A famosa amígdala. Ela mesma.
É ela que detecta o perigo inicial, aciona o alarme de emergência e inunda o corpo com adrenalina e cortisol para aquela clássica resposta de luta ou fuga. Cara, tentando visualizar esse sistema todo funcionando em conjunto, me parece menos como uma emoção caótica, sabe? E muito mais com, sei lá, um sistema de mísseis guiados de um caça de combate. Adorei a analogia. É bem por aí. É que, pensa bem, a amígdala é o radar identificando o contato inimigo no ar. A ínsula pinta esse alvo como uma ameaça tóxica que precisa ser eliminada. E o putamen é o general, ou o computador balístico, calculando friamente a trajetória de tiro para retaliação. Tem aquela frase famosa mencionada na nossa fonte, de que o ódio é um veneno que tomamos esperando que o outro morra. Sim, um clássico. E a biologia comprova isso literalmente, né? É um veneno químico que a gente mesmo produz. Exato. O fascinante é que é justamente a natureza desse cálculo do putamen e é onde voltamos àquela comparação inicial com o amor que a gente fez no começo. Ah, sim. Como mencionamos, tanto o amor romântico quanto o ódio ativam a ínsula e o putamen. O radar dispara, o foco se estreita na pessoa. No entanto, a diferença biológica entre um e outro acontece na interação com o córtex pré-frontal. Que fica logo atrás da testa, certo? Isso mesmo. É a região responsável pelo raciocínio lógico superior, pelo julgamento crítico e também pela inibição de impulsos. É a área que nos faz pensar antes de agir, que segura a nossa onda. Perfeito. A neurobiologia revela que na presença do amor romântico, partes gigantescas desse córtex pré-frontal são literalmente desativadas. O fluxo sanguíneo diminui mesmo. Sério, apaga tudo. Praticamente. E isso tem um propósito evolutivo, sabe? Para facilitar a reprodução e a formação de vínculos, o cérebro precisa ignorar os defeitos do parceiro. É daí que vem a base neurológica daquela frase, o amor é cego. A capacidade de análise crítica é silenciada para a gente conseguir focar no romance. Mas com o ódio, imagino que o mecanismo seja, diametralmente oposto. Exatamente. O ódio mantém o córtex pré-frontal totalmente online. Totalmente online. O radar, o computador balístico e a lógica fria operando juntos, então. Totalmente online e, eu diria, hiperativo. Quem odeia não fica cego aos detalhes, de forma alguma. A pessoa fica obcecada por eles. Nossa, é verdade? O córtex pré-frontal é recrutado para focar intensamente nas falhas, nas fraquezas e em cada ação do alvo. A mente se torna incrivelmente analítica, o que faz do ódio uma ferramenta de foco absurdo. Só que tem um problema aí. Qual? Manter essa rede neural ativa, super hiperfocada e inundada de hormônios de estresse consome quantidades massivas de energia metabólica. E isso levanta um paradoxo evolutivo imenso se a gente for parar para analisar. A evolução é brutalmente eficiente, certo? Sim, ela não desperdiça nada. Ela descarta qualquer coisa que gaste energia sem um propósito vital de sobrevivência. Se o ódio gastar tanto combustível e nos mantém nesse estado de vigilância constante e exaustiva, ele deve ter conferido alguma vantagem de sobrevivência gigantesca para os nossos ancestrais não terem sido extintos. E conferiu sim. Conferiu uma vantagem imensa através de um fenômeno que a nossa fonte chama de paroquialismo. Paroquialismo. Explica melhor. Precisamos imaginar um ambiente ancestral. Pensa em épocas glaciais, secas extremas, tribos de primatas hominídeos lutando por uma quantidade muito limitada de recursos, desde água até abrigo. Num ambiente desses, o altruísmo indiscriminado seria suicídio. Ah, faz sentido. Se uma tribo dividisse sua comida com todo mundo que passasse, todos morreriam de fome. Exatamente. Então o ódio funcionava como uma fronteira de proteção. Identificar um grupo vizinho como uma ameaça mortal e odiá-lo em conjunto criava uma coesão interna fortíssima. O ódio unindo as pessoas. Parece irônico. Mas é real. O ódio por um inimigo comum forçava a cooperação interna, obrigava os indivíduos da mesma tribo a pararem de brigar entre si, a dividirem recursos e a lutarem como um corpo único. Evolutivamente, odiar quem estava de fora era a melhor maneira de garantir que os de dentro sobrevivessem. Que loucura.
Mas tem um detalhe crucial nisso tudo. Para que um cérebro humano que também evoluiu para ser profundamente social e empático, não podemos esquecer disso, para que ele conseguisse destruir o outro ser humano sem ser paralisado pelo próprio remorso, ele precisou desenvolver uma brecha de segurança. Uma forma de desligar a empatia na hora do combate? Exato. Eu imagino que seja aí que entra o tal do córtex cingulado anterior, que a pesquisa menciona. Sim, exatamente. O córtex cingulado anterior, ou CCA para facilitar, é essencialmente a nossa rede de empatia. Ele possui neurônios em fuso que funcionam como um espelho neurológico. Como assim o espelho? Funciona assim: se vemos alguém sentir dor, o CCA mapeia essa dor no nosso próprio sistema nervoso. A gente sente uma fração da agonia alheia. É isso que impede que as pessoas se machuquem casualmente no dia a dia. Entendi. A brecha que a evolução criou para permitir a defesa tribal é um processo assustador chamado desumanização. E a mecânica da desumanização é ativada por rótulos, certo? O peso das palavras. Historicamente, se a gente olhar para trás, toda a máquina de propaganda de guerra antes de um genocídio começa mudando o vocabulário. É o primeiro passo, sempre. O inimigo deixa de ser homem ou mulher e passa a ser chamado de verme, barata, monstro. Ou é reduzido a um mero número. Quando alguém ouve que o inimigo é, sei lá, um inseto, o cérebro processa isso de forma literal. Processa através da ínsula, em vez do CCA. Ao aplicar um rótulo subhumano a alguém, o cérebro deixa de reconhecer aquele alvo como pertencente à mesma espécie. E aí, aquele espelho neurológico do córtex cingulado anterior é ativamente desligado. Porque não há necessidade evolutiva de ter empatia por um inseto. Perfeito. Ou por um predador. Sem o CCA ativado, a culpa e o remorso simplesmente desaparecem. A agressão se torna não apenas justificável, mas fisiologicamente livre de qualquer conflito interno. Isso me faz conectar os pontos com algo muito contemporâneo e urgente. Se o simples ato de usar uma linguagem desumanizadora desliga a rede de empatia no nível celular, a arquitetura moderna da comunicação se torna a nossa maior vulnerabilidade. É um ponto muito sensível. Hoje a gente não está disputando carcaças numa savana. Nós estamos num ambiente digital onde a moeda de troca é indignação. Em discussões nas redes sociais, o adversário ideológico é imediatamente rotulado como lixo, gado, doente, monstro. Sem nem perceber, a gente está constantemente puxando a alavanca neurológica que desliga a empatia coletiva. Se conectarmos isso a um cenário maior, a gente percebe que o nosso paroquialismo ancestral foi sequestrado pelos algoritmos modernos. O tribalismo digital explora essa biologia diariamente para gerar engajamento. É por isso que a reversão desse estado, o que a fonte chama de reumanização, é tão trabalhosa. Exige muito esforço, né? Exige um esforço ativo e consciente para religar o CCA. A gente tem que forçar a mente a imaginar a complexidade do outro. Lembrar que o adversário tem família, tem medos, tem uma história de vida. Fazer isso é literalmente fisioterapia para a rede de empatia. Cara, o conceito de reumanização funciona lindamente como uma fundação teórica. Mas vamos ser práticos. A realidade do dia a dia é muito mais imediata. Imaginemos a seguinte situação. Alguém é desrespeitado publicamente numa reunião de trabalho. O clássico gatilho corporativo. Pois é. A amígdala detecta a ameaça social na hora. A ínsula sente repulsa por aquela atitude e, bum, inunda a corrente sanguínea com cortisol e adrenalina. O rosto queima, os músculos tensionam. Quando o sangue ferve ali, em milissegundos, qual é a ferramenta tática para impedir que o sistema de mísseis dispare antes que a carreira seja arruinada? É o momento de aplicar táticas baseadas na nossa infraestrutura autônoma. Veja bem, o corpo humano possui 2 sistemas operacionais concorrentes. O sistema nervoso simpático, que acelera tudo para o combate, e o sistema nervoso parasimpático, que atua como freio biológico. O acelerador e o freio.
Exato. E para pisar no freio, a fonte destaca a técnica 478 como a ferramenta de intervenção primária. Consiste em inspirar pelo nariz por 4 segundos, segurar o ar nos pulmões por 7 segundos e expirar lentamente pela boca por 8 segundos. Olha, a instrução para respirar fundo é um conselho bem antigo, quase um clichê, né? Todo mundo diz isso. Mas o diferencial aqui não é tipo um relaxamento espiritual zen, é a desativação de um alarme químico. Como é que a alteração do tempo de respiração afeta a produção hormonal de verdade? O segredo biológico está na proporção do tempo. Ao inspirarmos, a nossa frequência cardíaca sofre um leve aumento para circular o oxigênio recém-adquirido. E ao expirarmos, a frequência diminui. Certo. Então, ao forçar uma expiração que é o dobro do tempo da inspiração, esses 8 segundos longos, nós hackeamos fisicamente o nervo vago. O nervo vago. Sim, ele é o principal componente do sistema parasimpático. Essa expiração prolongada sinaliza ao nervo vago para inundar o coração com acetilcolina. É um neurotransmissor potente que força os batimentos cardíacos a desacelerarem drasticamente. Sensacional. E com o coração batendo mais devagar, um feedback neurológico é enviado de volta para o cérebro, informando que o perigo letal passou, o que desativa a sirene da amígdala na hora. O nervo vago atua como, sei lá, uma âncora lançada de emergência para parar o navio antes da batida. Mas tem um detalhe nessa mecânica. Friar o coração impede que mais hormônios sejam produzidos, ok? Mas e os produtos químicos que já estão flutuando na corrente sanguínea? A adrenalina já foi liberada. O corpo ainda está fisicamente preparado para atacar. Bem pensado. E aí que o domínio do tempo se torna absolutamente crucial. A biologia nos oferece a famosa regra dos 90 segundos. Regra dos 90 segundos? Neurocientistas mapearam a meia-vida bioquímica de uma onda aguda de emoção. Desde o momento em que a amígdala dispara o alarme inicial, até o instante em que a adrenalina e o cortisol circulam pelo corpo, atingem os receptores celulares e, finalmente, começam a ser dissolvidos e eliminados do sangue. Leva exatamente 1 minuto e meio. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Esse prazo de validade da raiva transforma completamente o desafio. Transforma muito. Porque não se trata mais de uma batalha infinita contra uma personalidade estressada ou algo assim. Trata-se de aguentar um cronômetro biológico. Trazendo isso para uma analogia, é como tomar uma série de ondas no mar, sabe? Faz sentido. O gatilho emocional gera uma onda gigante. É impossível levantar as mãos e mandar o oceano parar. Mas, se houver a presença de espírito de ativar o nervo vago, segurar a respiração com 478 e não nadar contra a força da água, a onda passa por cima da gente e se dissipa em 90 segundos. O problema todo ocorre quando se tenta lutar durante a passagem da onda, alimentando a mente com pensamentos de vingança. Essa retroalimentação mental é o grande erro tático humano. A raiva química dura apenas 90 segundos. Se o indivíduo continuar fervendo de ódio 10 minutos depois, não é mais a resposta química original. É porque a pessoa alimentou, né? Exato. É porque ela está ativamente escolhendo reiniciar o ciclo, reativando a amígdala com a própria imaginação, repassando a cena na cabeça. E para evitar essa retroalimentação, durante aqueles cruciais 90 segundos, a pesquisa recomenda uma terceira tática, a rotulagem afetiva, ou affect labeling. Rotular a própria emoção internamente. Por exemplo, dizer mentalmente, a sensação de calor no meu peito e a tensão no maxilar agora mesmo são raiva. Simplesmente dar um nome aos sintomas físicos. Isso mesmo. Mas, olha, para quem está habituado a tentar ignorar ou suprimir a raiva para se manter profissional, isso parece totalmente contraintuitivo. Focar na raiva para passar a raiva? Pode parecer estranho, sim, mas as imagens de ressonância magnética funcional provam o contrário. O cérebro opera com um suprimento muito limitado de sangue e oxigênio a cada milissegundo. Quando o alarme dispara, a maior parte desse fluxo é sequestrada pelo sistema límbico, que é a nossa central emocional.
O sangue vai todo para lá. Sim, e no momento em que a gente tenta suprimir a emoção, a força fingir que não está sentindo, esse conflito interno, na verdade, aumenta a atividade da amígdala, dá mais força para ela. Nossa. No entanto, o ato de estruturar a linguagem, de procurar encontrar a palavra exata para descrever um sentimento, exige um processamento analítico muito profundo. Esse esforço cognitivo obriga o cérebro a redirecionar o fluxo sanguíneo, ele tira da amígdala emocional e joga de volta para o córtex pré-frontal lógico. Nomear a fera é, na verdade, o que ativa as grades para contê-la. Sensacional. Então, o que tudo isso significa? Aplicar a regra dos 90 segundos, respirar na proporção 4-7-8 e rotular os sintomas impede a pessoa de cometer um erro catastrófico no calor do momento. É a pura sobrevivência tática imediata ali na trincheira. Perfeito. Mas, veja bem, viver em constante modo de sobrevivência, apagando pequenos incêndios diários no trabalho ou em casa, não me parece nada sustentável a longo prazo. Como é que a ciência sugere a reconfiguração duradoura da mente para que essas ativações se tornem cada vez mais raras? Essa reconfiguração duradoura entra no conceito de saúde pública pessoal. Lidar com as crises agudas é vital para não perder o emprego ou um relacionamento, claro. Mas o tratamento crônico de verdade começa com o reenquadramento cognitivo. Reenquadramento. Sim. Nossa mente instintivamente cria narrativas onde nós somos os alvos principais de ameaças intencionais. O reenquadramento consiste em reescrever ativamente esse roteiro. Ao invés de interpretar o colega grosseiro como uma ameaça à nossa integridade do tipo ele me odeia e quer me humilhar, a gente reformula a situação. Passa a pensar, ele está profundamente inseguro sobre a própria posição e está projetando frustração em mim. Ah, entendi. Essa sutileza retira a própria identidade da pessoa do campo de tiro. O cérebro deixa de registrar o evento como um ataque pessoal de sobrevivência. Afinal, se o problema é do outro e das inseguranças dele, o meu radar não precisa disparar. Exato. O custo metabólico de defender o ego o tempo todo é altíssimo, e o reenquadramento neutraliza isso na base. E a segunda ferramenta de longo prazo, suportada por extensa pesquisa neurocientífica, é a meditação meta ou meditação do amor bondoso. Meditação do amor bondoso soa bem místico. Embora tenha raízes em tradições milenares, de fato, o que a ciência observa hoje não é misticismo, é a alteração física do cérebro induzida por essa prática. Como é que um exercício mental abstrato altera o hardware físico do cérebro? A meditação meta envolve um foco intencional e sistemático em gerar sentimentos de boa vontade. Começa consigo mesmo, depois expande para pessoas queridas e, crucialmente, avança até alcançar pessoas neutras ou até mesmo aquelas que nos causam adversidade e irritação. Bem difícil essa última parte. Muito difícil. Mas os pesquisadores descobriram que a prática consistente desse direcionamento de empatia aciona a neuroplasticidade. O córtex cingulado anterior, aquela nossa rede de espelho empático que a gente falou antes, ele fisicamente ganha volume e densidade. Ele cresce tipo um músculo? Literalmente, é o equivalente a levantar pesos estruturados em uma academia para fortalecer uma via neural específica. Com o tempo, torna-se muito mais difícil para o cérebro recorrer ao circuito do ódio de forma automática, simplesmente porque o circuito da empatia se tornou mais espesso, mais rápido e mais eficiente de acessar. Essa ideia de saúde pública pessoal e fortalecimento neural é crucial, especialmente quando a gente chega na nota biológica mais sombria da nossa fonte hoje. A parte do cortisol. Sim, o impacto crônico do ódio vai muito, mas muito além do desgaste emocional. Manter ativamente o ressentimento e a aversão ao longo de meses ou anos significa banhar as células do corpo em uma maré constante de cortisol. E o cortisol crônico é um corrosivo. Completamente destrutivo. Ele não apenas prepara o corpo para uma fuga física que nunca acontece,
Ele atrofia os glóbulos brancos, destruindo a eficiência do sistema imunológico. E, além disso, o cortisol persistente reduz o volume do hipocampo, que é a área responsável pela consolidação da memória. Isso corrói severamente a nossa capacidade de aprendizado e a própria neuroplasticidade de se adaptar ao novo. É o verdadeiro custo do veneno mencionado naquela citação famosa que você trouxe. A pessoa odiada muitas vezes dorme tranquilamente em casa, enquanto quem odeia está de forma invisível e celular, autodestruindo as próprias defesas imunológicas e a flexibilidade cerebral. Fica absolutamente claro que manter o sangue frio não é uma postura pacifista passiva ou uma ausência de atitude. A biologia desmente de vez essa ideia de que a força reside na agressividade reativa. Não é sobre fraqueza, de jeito nenhum. Ignorar ativamente o alvo da raiva, rehumanizar quem nos ofende e controlar as respostas do nervo vago. E isso é o pináculo do domínio biológico. É a ferramenta estratégica mais avançada e impiedosamente eficaz que podemos usar para preservar nossa própria maquinaria mental nesse ambiente ruidoso de estímulos infinitos. Com certeza. A compreensão da engrenagem altera totalmente a forma como a gente joga o jogo. É a razão pura mantendo a guarda contra instintos que, sinceramente, já não nos servem no mundo moderno. Resumindo o terreno vasto que a gente cobriu hoje, compreendemos que o circuito do ódio e do amor compartilham rodovias, mas o ódio mantém o cérebro analítico de forma extremamente calculista. Hiperfocado. Exploramos como o instinto tribal da desumanização desliga a nossa empatia, transformando o outro em algo sub-humano. E mapeamos como quebrar esse ciclo com intervenções físicas diretas, como o hack do nervo vago, através da respiração 4-7-8, esperando os 90 segundos do ciclo hormonal passarem sem lutar contra a onda, rotulando sintomas para recuperar o córtex pré-frontal e, a longo prazo, construindo um escudo imunológico real através do reenquadramento e da reumanização. Isso levanta uma questão importante, sabe? Talvez a maior implicação da nossa investigação de hoje. Considerando tudo o que destrinchamos sobre a fisiologia, fica evidente que o nosso cérebro evoluiu capitalizando o ódio tribal como um mecanismo de sobrevivência num mundo onde as maiores ameaças eram os predadores externos e a escassez material. Secas, feras, outras tribos. Exato. Mas hoje, o ambiente mudou drasticamente. A ciência prova que o ódio constante, ativado pelo mundo digital a todo segundo, atrofia nossa imunidade e nossa neuroplasticidade. Então, será que não cruzamos o limiar para o próximo estágio da evolução humana? Como assim? Num ambiente dominado por algoritmos e gatilhos constantes, a regra do jogo mudou. Talvez não estejamos mais na era da sobrevivência do mais forte, fisicamente falando, ou do mais furioso. O verdadeiro ápice da aptidão evolutiva moderna pertence ao mestre silencioso do próprio nervo vago. A sobrevivência neurológica, afinal, é do mais calmo. Cara, uma inversão completa do paradigma evolutivo. A sobrevivência do mais calmo. É o fechamento perfeito para não esquecermos do poder dessa ferramenta tática invisível. Que a investigação profunda de hoje sirva como um lembrete valioso para nossa audiência praticar o domínio dos próximos 90 segundos de crise. O mar sempre vai trazer novas ondas emocionais, mas agora a gente sabe como segurar a respiração e mergulhar em vez de lutar contra a maré. Até a próxima exploração profunda.